Amada igreja, com a gloriosa, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Motivo de muita alegria podermos estarmos reunidos para participarmos desse culto tão maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. Aproveitando que os irmãos estão sobre os vossos pés, abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é de número 8. Vamos fazer menção aqui de alguns versículos e depois também eu quero ler apenas um versículo do Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 54. Confesso que já senti a presença do bendito Espírito Santo e estou alegre por estar nessa noite juntamente com os irmãos para compartilharmos da palavra do Senhor nessa noite. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo 26. Estaremos fazendo aqui a leitura até o versículo de número 38. Sempre eu faço menção de apenas 3 versículos, mas hoje eu quero aqui fazer menção de alguns mais versículos, para que nós possamos entender aqui o capítulo de número 8. Versículo 26 do capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. A palavra assim nos diz: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. E regressava-se assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: Chega-te, ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha muda para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? Disse mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhes anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 38 para finalizarmos. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Evangelho de João, capítulo 6, apenas versículo 54. Quero fazer a leitura também, para fazermos aqui um paralelo. Versículo 54 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, do capítulo 6, assim nos diz: Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você pode glorificar a Deus nessa noite? Então pode tomar o seu assento. Lucas, me ajude aí nesse teclado. Meus queridos irmãos, primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos concede, né?
para estarmos juntos aqui nesse culto de Santa Ceia. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem nos fortalecido e nos agraciado. Os 30 dias se passaram e nós estamos aqui para participarmos do corpo de Cristo e do seu sangue. É motivo de nos alegrarmos nessa noite, porque o Senhor tem nos agraciado mediante o seu Espírito Santo. Agradeço também o pastor Ademir, todos os obreiros que estão à retaguarda, a minha eterna namorada também, que ela tem sempre me cobrado, né? Mas eu agradeço a Deus pela vida dela também, que tem sido um canal de bênção do Senhor para a minha vida. Meus queridos irmãos, eu quero ser bem breve nessa noite. Nós temos um trabalho a ser realizado e eu quero chamar a sua atenção para esse texto, um texto muito conhecido. E quando nós olhamos para esse culto de Santa Ceia, é algo tão lindo e tão maravilhoso. Nós, todas as vezes que nós participamos, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso que eu convidei a você para fazermos aqui essa leitura também no Evangelho de João, para que nós possamos fazer um paralelo, a qual esse personagem que se encontra no capítulo 8, nós vamos ver que ele tinha um desejo no coração dele, e esse desejo estava lá no capítulo 6, versículo 54. Quando eu olho para o texto sagrado da Bíblia, nós estamos estudando, ou seja, o livro de Atos. Mas quando eu olho para o capítulo 8, que me chama a atenção, nós então sabemos que no capítulo 7, a qual nós estudamos, uma igreja que se arrisca, nós também pontuamos aqui aonde aconteceu a morte de um ilustre, Estevão, um diácono da igreja primitiva, grande evangelista. Houve ali o seu martírio. Mas quando eu olho para o capítulo 8, eu vejo algo tão maravilhoso que está começando a se cumprir. Quando eu olho para o capítulo 8, eu vejo as palavras que Jesus havia designado aos seus discípulos. Essas palavras, ela começa a cumprir no capítulo de número 8. Eu começo a entender que o evangelho sem cruz, ele não é evangelho. Eu começo a entender, o evangelho sem Cristo, ele não é evangelho. É por isso que eu convido você nessa noite, sendo a nossa mensagem, Cristo, ele é o centro da mensagem. Cristo, ele é o centro do evangelho. A cruz de Cristo, ela tem que ser o centro da nossa ministração. Por isso que eu olho para esse texto, eu vejo que Jerusalém, estava muito gostoso estar em Jerusalém. Estava tudo bom, tudo maravilhoso. Mas de repente no capítulo 8, quando nós começamos a meditar no capítulo 8, nós encontramos algo que vai acontecer para com que a palavra do Senhor viesse a ser concretizada. Nós começamos a entender que passará os céus, passará a terra, mas as palavras dele não hão de passar sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mas eu quero chamar a sua atenção, quando eu abro o capítulo 8, eu começo a entender a primeira perseguição da igreja. Mas a perseguição, ela tinha propósito. A perseguição, ela tinha finalidade. Essa perseguição, ela tinha objetivo. Porque quando eu olho para Atos, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz, o próprio Senhor falou bem assim: e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu começo a entender que o capítulo 8 começa a cumprir aquilo que Cristo havia designado, havia ordenado, havia comissionado pela sua palavra. Mas quando eu olho para o capítulo 8, eu vejo alguém se disponibilizando para pregar a mensagem da cruz. Quando eu olho para o capítulo 8, eu vejo alguém deixando Jerusalém. Quando eu olho para o capítulo 8, eu vejo alguém deixando a cidade de Jerusalém. Jerusalém, quando eu olho para o capítulo 8, eu encontro os apóstolos. Os apóstolos, eles permanecem no capítulo 8 ainda em Jerusalém, porque Jerusalém precisava de ensino, Jerusalém precisava de palavra.
Jerusalém precisava de instrução, porém Deus trabalha bem assim: eu deixarei vocês aqui, mas os outros terão que deixar Jerusalém, porque eu quero salvar lá fora, eu quero transformar lá fora, eu quero resgatar lá fora. O meu nome tem que ser glorificado não só em Jerusalém, em Judeia, Samaria, até os confins da terra, porque eu derramarei do meu Espírito para trazer um revestimento, e esse revestimento não é para ficar só em Jerusalém, esse revestimento não é para ficar só em Belém, esse revestimento é que vocês saiam, anunciem a palavra, pregue a palavra, exponha a palavra, aplique a palavra, porque eu irei trabalhar no meio do meu povo mediante o Espírito Santo. Quando eu olho para o capítulo 8, eu começo a entender, usando as palavras de um professor de missiologia, pastor. Aprendi ainda na semana passada. Esse professor de missiologia, se eu não me esqueço, ele diz bem assim: às vezes Deus usa, ou seja, a perseguição, o fogo da perseguição, para trazer, ou seja, um despertamento para uma igreja que estava fria na área da evangelização. E eu comecei a entender, o fogo da perseguição começou a aquecer o capítulo 8, mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu encontro um personagem bíblico chamado Filipe, cheio do Espírito Santo, cheio da presença, cheio da unção, cheio da graça. Ele sabia que Deus tinha um propósito com ele, ele sabia que não era para ele ficar em Jerusalém, ele sabia que Deus tinha algo além dos muros de Jerusalém sobre a vida dele nessa noite. E nessa noite eu convido você a estar comigo olhando o capítulo 8, porque o Espírito de Deus ministrou ao meu coração na tarde desse dia, e dizendo bem assim: nessa noite eu marquei um encontro com alguém lá no setor de número 2. Nessa noite eu vou levantar Filipe, nessa noite eu vou levantar alguém, porque tem o eunuco que precisa ouvir a mensagem da cruz. Através, quando Filipe começa a pregar, o Espírito começa a mover, o eunuco começa a entender que precisa de salvação, que precisa de vida eterna, que precisa de regeneração, que precisa de plena comunhão. E nessa noite eu sinto a presença de Deus aqui no setor de número 2, para dizer para alguém nessa noite: você não veio aqui por um acaso. O Espírito Santo guiou você, te trouxe você, direcionou você, preparou esse momento maravilhoso, propício, para que você sentasse. Agora você vai ouvir a ministração da palavra do Senhor nessa noite. Porque talvez você não está entendendo o propósito que Deus tem contigo. Talvez Felipe não estava entendendo quando o fogo da perseguição começou a acontecer. Talvez ele não estava entendendo, mas o Espírito Santo estava guiando ele, conduzindo ele, iluminando o caminho dele, porque a Bíblia diz que ele começa a pregar aonde? Samaria é evangelizada, Samaria para Cristo. A Bíblia diz que eles recebem a palavra. A Bíblia diz que Felipe começa a batizar nas águas. A Bíblia diz que a palavra é impactada em Samaria. Para você entender, os apóstolos estão em Jerusalém ensinando a igreja, mas eles ficam sabendo que Samaria foi impactada pelo poder da palavra. A Bíblia diz que Felipe pregava. A Bíblia diz que quando Felipe pregava, demônio saía, espírito saía. A Bíblia diz que os coxos eram curados, paralíticos andavam pela presença do Espírito Santo que estava sobre a vida de Felipe. Mas eu começo a entender, eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo, eles ainda não haviam sentido as maravilhas, eles ainda não tinham tido, ou seja, experiências com o bendito Espírito Santo. Mas a Bíblia diz para nós, em Jerusalém, os apóstolos ficam sabendo que tudo está acontecendo lá em Samaria, mas eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. A Bíblia diz que vai Pedro, vai João, aleluia. A Bíblia diz que eles vão lá em Samaria. A Bíblia diz que eles se reúnem, eles começam a orar em posições de mão. E a Bíblia diz que os samaritanos receberam o Espírito Santo. Os samaritanos foram cheios do Espírito Santo. Os samaritanos foram revestidos do Espírito
Santo, para você entender. Ele não faz acepção de pessoas para dizer para alguém nessa noite: Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele morreu por todos. É por isso que eu estou aqui nessa noite dizendo para você: Ele morreu por você também. Ele foi crucificado naquele madeiro há mais de 2000 anos atrás. O seu sangue foi vertido naquele madeiro para quê? Que eu e você estivesse aqui reunidos nessa noite. Mas quando eu olho para o texto, Felipe, cheio do Espírito Santo, a palavra foi pregada, a palavra foi anunciada. Mas o que me chama a atenção, à luz da Bíblia, a Bíblia narra para nós um homem, um eunuco. A Bíblia narra para nós esse personagem. Ele tinha as suas qualidades. Ele era eunuco, ele era tesoureiro da rainha. Ele cuidava, ou seja, da parte financeira. Mas o que me chama a atenção é que tinha um desejo que havia nascido dentro do coração desse homem. A Bíblia diz para nós, eu pontuei o primeiro ponto, a Bíblia diz para nós que ele havia ido em Jerusalém para participar do culto, pastor João. A Bíblia diz, olha para você ver lá no versículo 27, o eunuco havia ido em Jerusalém, o eunuco havia participado do culto em Jerusalém, o eunuco havia participado da adoração que era anunciada no templo, o eunuco participava dos louvores, do culto, mas ainda tinha algo que ele precisava ainda na sua vida. Eu comecei a entender, e bem aqui o Espírito falou no meu coração. O eunuco havia presenciado o templo, o eunuco havia entrado no templo, o eunuco havia participado daquele culto. Eu não sei como que foi aquele culto, aqueles louvores. Talvez o louvor inundou a sua alma, porque nós sabemos que a nossa alma é a sede das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Mas eu vim aqui nessa noite dizer para você: Ele não quer que você venha aqui ouvir só os louvores, Ele não quer que você permaneça aqui só adorando, Ele quer ter comunhão com alguém, Ele quer ter relacionamento com alguém, Ele quer ter contato com alguém aqui nessa noite, porque a Bíblia diz para nós, o eunuco no versículo 27, a Bíblia diz que ele havia ido lá em Jerusalém, ele participou da adoração, mas ele precisava de algo, ele precisava de transformação, ele precisava de salvação, ele precisava de vida eterna, ele precisava de algo novo para a vida dele. E eu preciso nessa noite dizer para alguém, porque o Espírito de Deus falou no meu coração, tem vidas que está aqui no setor de número 2, você entrou no templo, os louvores foram entoados, a tua alma se alegrou, mas o Senhor falou bem assim: eu falo contigo através da ministração da minha palavra. Eu não quero só você ouvindo os louvores, eu quero ir com você dentro da tua casa, eu quero caminhar com você no seu trabalho, eu quero estar 24 horas com você, e para isso eu preciso de plena comunhão, para isso eu preciso de relacionamento, para isso eu preciso que esteja sensível à voz do Espírito Santo. Mas quando eu olho para o texto, o eunuco vai para Jerusalém, mas a Bíblia diz que ele estava voltando, porque a palavra diz para nós, ele estava retornando da onde? De Jerusalém. Vamos lá para o versículo 28. O eunuco estava retornando do culto que havia acontecido em Jerusalém. Mas o que me chamou a atenção, pastor Ademir, o que me chamou a atenção, irmã Adilane, ele vinha então retornando do culto, mas a Bíblia diz para nós, ele estava lendo o quê? O que ele tinha na mão? Vocês prestaram atenção? O que ele estava lendo? O profeta Isaías, capítulo 53 e versículo 7. Ele estava lendo, ele tinha a palavra, mas ele ainda não havia aceitado a Jesus como seu único e suficiente Salvador. O que o Espírito Santo fala aqui, irmã Adilane? Eu estou pregando para alguém que ainda lê a palavra, está meditando na palavra, mas o Senhor fala bem assim: precisa aceitar o meu filho, precisa reconhecer o meu filho, precisa reconhecer que ele foi o único, precisa reconhecer, ele era homem 100% Deus, precisa reconhecer que ele deixou o seu trono de glória, precisa reconhecer que ele se fez carne e habitou entre nós, precisa reconhecer a sua superioridade,
precisa reconhecer, ou seja, a sua onipotência. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Se você não sentiu a presença, eu estou sentindo a presença, porque aqui tem o Logos da palavra, aqui tem o pneuma, o Espírito Santo. O Logos e a palavra andam de mãos dadas. Aonde tem Logos tem o Espírito, aonde tem o pneuma tem o Logos. E nessa noite eu vim dizer para você, nessa noite, Deus tem algo para realizar aqui, pastor Ademir, porque o Espírito de Deus, o meu coração começou a queimar, o meu coração começou a latejar, irmã Miriam Contini, porque o Senhor falou bem assim: é noite que eu vou salvar, é noite de reconciliação, é noite de salvação. Eu vim aqui pregar a palavra, aplicar a palavra, expor a palavra, para dizer para você: Ele é a própria palavra. Jesus Cristo é a própria palavra. E nessa noite eu vim dizer para você: ei, você não entrou aqui por um acaso. Eu estou dizendo para você na direção do Espírito Santo, para você entender. O eunuco estava retornando, lendo o profeta Isaías, o capítulo 53 do sacrifício vicário, e o Senhor falou no meu coração: o eunuco havia entrado em Jerusalém, o eunuco havia adorado, o eunuco havia estado juntamente com a igreja em Jerusalém, mas ele estava voltando da mesma forma. Ei, o eunuco estava voltando da mesma forma. Para você entender, o Senhor fala no meu coração: Ele não quer que você retorne da mesma forma que você entrou aqui nesse templo. Eu vim ministrar aqui ao seu coração nessa noite. Eu vim ser um Felipe para a tua vida aqui nessa noite. Talvez você não está entendendo, talvez você não está compreendendo. Eu sei que tem um eunuco assentado aí, eu sei que ele está sentado aí, e ele ainda lê a palavra, ouve os louvores, mas não está entendendo o propósito e o objetivo do Evangelho, que é a salvação e a vida eterna. Ai, Declove, ele está aqui, irmãos. Há uma glória, há uma presença aqui do pastor Ademir. Oh, que culto gostoso, Davi. A minha vontade de voar aqui é de salvar. Nós somos pentecostais, mas nessa noite eu vim dizer para alguém aqui: você não entrou aqui por um acaso. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para você compreender e entender o verdadeiro significado, o objetivo e finalidade do Evangelho para a minha vida e para a tua vida. O eunuco ainda, ele estava voltando com o coração vazio, ainda precisava de algo preencher o coração dele, mas precisava que alguém se achegasse ao eunuco. E o Espírito falou no meu coração. O eunuco ainda fala bem assim: eu estou lendo, eu não estou compreendendo, eu não estou entendendo do que o profeta Isaías está mencionando. Eu preciso que alguém se disponibilize a me ensinar. E aqui o Senhor falou muito forte comigo, pastor. Ele precisa que nós evangelizemos o nosso vizinho, a nossa parentela, lá no nosso trabalho. Ei, eu preciso dizer para você nessa noite: você está aqui, o teu filho está aqui, a tua filha está aqui, o teu marido está aqui, isso é muito bom, mas tem alguém que está gemindo, tem alguém que está preso numa prisão espiritual. Aí eu vou para João 8,36: depois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí eu preciso compreender o Evangelho, a pregação do Evangelho, que Felipe, levantado por Deus para trazer uma mensagem a Samaria, para resgatar um homem, e ele então encontrar a sua salvação. E o Espírito falou no meu coração: tem muitos que vêm, estão participando, mas está voltando da mesma forma. E o Senhor falou assim: nessa noite vai ser diferente, porque nessa noite vai ter um encontro. Eu estou levantando uma geração de Filipe, e eu vou enchendo o meu espírito para pregar a palavra, anunciar a palavra, falar do Evangelho genuíno, conforme ele realmente é. Talvez, se você não está pregando, fique tranquilo. Se você não quer pregar, ele vai levantar outro para pregar. Mas a obra não para, a obra alavanca, a obra segue, porque ele é o cabeça, o dono da igreja. Aleluia!
E a presença dele é notória aqui, irmãos. Se você não sentiu, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou sentindo essa presença gloriosa. E eu preciso correr por causa do relógio. Eu continuo aqui no versículo 26, porque a Bíblia diz que um anjo se apresenta a Filipe. E nós aqui estudamos no Novo Testamento, nós vamos encontrar várias vezes Deus falando através dos anjos. Mas quando eu olho para o texto, o anjo vem e fala com Filipe: vai à estrada que desce a Jerusalém, a Gaza, para você entender que você não entrou aqui por um acaso. Eu preciso mostrar para você a luz da Bíblia. Ele é onisciente, Ele é presciente, Ele sabe o seu deitar, o seu levantar, o seu andar. Ele tem conhecimentos noticiários que eu divulgar amanhã, para dizer para você aqui, pela onisciência dele, ele sabia que o eunuco estava retornando de Jerusalém na estrada que liga Gaza. Porém, Filipe, ele obedece essa ordem. E para que nós possamos entender, segundo os estudos, aproximadamente 150 quilômetros, presbítero Mondair, Filipe anda aproximadamente 150 quilômetros para evangelizar apenas uma alma. E eu preciso pregar nessa noite, porque o Senhor quer trazer despertamento também aqui no setor 2. Felipe andou 150 quilômetros aproximadamente para anunciar uma alma. E como é que nós estamos fazendo? Eu preciso aplicar essa palavra. Será que nós estamos evangelizando? Será que nós estamos pregando a palavra? Será que nós estamos saindo para fora? Se você ainda não entendeu, igreja, eclésia, chamados para fora, para pregar a palavra. Eu preciso ministrar nessa noite a luz da Bíblia Sagrada, pastor João Batista. Ali vai um homem cheio do Espírito, ali vai um homem cheio da unção, ali vai um homem cheio da graça. E a Bíblia diz que ele encosta ali com o eunuco. O eunuco não estava compreendendo, mas o Senhor falou aí: encosta, aparelha o carro dele, porque eu vou usar a tua vida, Felipe. Eu vou usar a tua vida em Samaria. E o Senhor fala no meu coração aqui nessa noite. Tem vidas que Ele está levantando aqui no setor 2. Talvez você não está entendendo o propósito, o porquê da perseguição, o porquê da luta, o porquê da calúnia, o porquê da porta fechada, o porquê dos ventos, o porquê das ondas. Talvez você não está entendendo tudo isso. É porque Ele tem um propósito estabelecido sobre a tua vida. É verdade, meu Deus. E Ele não trabalha sem propósito. Ele sempre trabalha com propósito. Mas quando eu olho para o texto, para finalizar, Felipe pregava o quê? A Cristo. Aleluia. Esta era a mensagem de Felipe, pastor João Batista. A Bíblia diz que ele anunciava a Cristo. Ele pregava a Cristo, aproveitando ainda que foi aberto no profeta Isaías, e trazendo para o nosso culto de Santa Ceia nessa noite. Eu preciso dizer para alguém: o eunuco, tendo as suas qualidades, o eunuco, ele tinha os pontos positivos, mas eu preciso entender, não basta apenas eu ser certo, eu ser honesto, eu honrar com meus compromissos, mas se eu não me arrepender, não me converter, jamais eu irei entrar no céu de glória. E eu preciso pregar nessa noite. Pregar o evangelho verdadeiro não é fácil. Pregar o evangelho genuíno não é fácil. Mas eu vim aqui pregar o evangelho genuíno. Eu vim aqui pregar nessa noite para dizer para você: se você não estiver em plena comunhão, se você não comer da carne, não beber do sangue, a Bíblia diz que não tem vida eterna. Não é o Tiago que fala, não é o pastor Ademir que fala, não é o pastor João que fala. Quem fala é a palavra. É o Jesus que falou aqui no capítulo 6, versículo 54, para dizer para você nessa noite: o desejo dele é que você se aproxime dele nessa noite. O desejo dele é que você esteja com ele. O desejo dele é que você tenha um particular com ele. O desejo dele é que você tenha uma comunhão com ele. Se tem comunhão, tem vida eterna. Se tem vida eterna, tem novos céus e nova terra. Se tem novos céus e nova terra, vai ouvir o ressoar do som da última trombeta. Se ouvir o ressoar do som da última trombeta, participará, ou seja, das bodas do Cordeiro, e será galardoado por ele segundo as suas obras. Aleluia!
E o Espírito do Senhor fala no meu coração. Nessa noite, aleluia, ele começa a compreender. A Bíblia diz para nós aqui, oh glórias, aleluia, oh aleluia, vai glorificando a Deus aí. Glórias ao Senhor Jesus. Oh glória, no versículo 36, eu começo a entender, eu até conversei com o pastor João Batista. Eu começo a entender quando eu olho para o eunuco, ele caminhando na sua carruagem. A Bíblia diz que eles viram o quê? Água. Aleluia. Você não entendeu ainda? A Bíblia diz que eles viram o quê? Água. E quando eu olho para o texto, aí eu comecei a entender. Ele estava demonstrando que ele havia se arrependido no seu interior. Quando ele olha para a água, ele sente um desejo. Quando ele olha para a água, ele deseja descer as águas. E eu preciso pregar nessa noite. É culto de Santa Ceia. É culto que nós precisamos estarmos em plena comunhão. E nessa noite o Senhor falou no meu coração. Não adianta você entrar, ouvir os louvores. Não adianta você ter a Bíblia na sua casa e ler ela. Você precisa se arrepender. Você precisa crer. Você precisa passar pela regeneração. Você precisa de estar em plena comunhão. Sempre assim, aleluia. Aí eu vou para o capítulo 6 para terminar com 3 minutos. Se não comer da carne, não beber do sangue. Se comer da carne e beber do sangue, tem vida eterna. E o finalzinho do versículo fala bem assim: e eu irei te ressuscitá-lo no último dia. Aí eu preciso dizer para alguém nessa noite: se você partir comendo da carne e bebendo do sangue, fique tranquilo, no último dia você vai ressuscitar, aleluia. No último dia você vai participar sim do arrebatamento da igreja. Mas eu preciso dizer para alguém nessa noite: é noite que o Senhor marcou um encontro com alguém, assim como ele marcou um encontro com o eunuco da estrada que descia de Jerusalém a Gaza. Ele falou no meu coração: eu marquei um encontro no Parque Hortense, na rua Luiz Franciscon, para mudar a história de alguém, a vida de alguém. Essa noite, se coloca de pé nessa noite. Aleluia! 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 Há uma glória aqui, há uma glória, há uma presença tão gloriosa. Há algo maravilhoso dos céus para a nossa vida. Há algo lindo aqui que o Senhor quer fazer nessa noite. Eu já preciso passar para o pastor Ademir, mas eu preciso nessa noite, se tem alguém que talvez está como eu nunca, talvez você não compreendeu ainda a palavra, talvez você não está entendendo, e o Senhor te trouxe aqui para dizer para você, hoje Ele está esclarecendo a palavra para você. Hoje você vai sair daqui sabendo da palavra. E nessa noite eu preciso dizer para alguém: tem alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Tem alguém que deseja reconciliar? Eu preciso já orar. Eu preciso ser muito rápido aqui. Se você deseja aceitar, entregar a sua vida, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Porque o Senhor falou no meu coração ainda que tem vidas aqui que Ele quer transformar, Ele quer mudar, Ele quer restaurar a tua vida aqui nessa noite. Mas precisa que você dê um passo para Ele, para com que Ele te receba de braços abertos. Eu já vou finalizar. Tem alguém? Eu estou como um Felipe aqui nessa noite. Eu estou como um porta-voz do Evangelho. Eu estou como alguém ministrando aqui a palavra do Senhor para a tua vida. Se você desejar no seu coração, assim como aquele homem, ele teve um desejo de reconhecer a Cristo, de entregar a sua vida para Cristo. Ele desejou entregar. Mas se você não deseja, que o Senhor te conceda uma outra oportunidade. Mas se eu fosse você, eu estava aqui na frente, porque servir a Ele é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Talvez você não está entendendo, está dando tudo errado, tudo difícil. Não vou te falar que vai dar tudo certo com Ele, mas o diferencial é que com Ele nada poderemos fazer, sem Ele nada poderemos fazer, mas com Ele tudo podemos naquele que nos fortalece. Pastor, posso fazer uma oração? Convido a igreja a estender as mãos. Soberano Deus e eterno Pai, diante da sua palavra nessa noite, ó Pai, eu te agradeço. A tua palavra foi pregada,
Pai querido, esse culto está registrado, Pai. Pai querido, a tua palavra foi anunciada nessa noite. Mas eu, ó Pai, nesse momento, eu entrego, ó Pai, cada um em suas mãos. Que o Senhor continua fortalecendo, ó Pai, agraciando a cada um, Pai. Continua, Pai, mediante ao teu Espírito Santo, ó Pai, nos fortalecendo, Pai, que nós possamos a continuar na tua presença. Eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu agradeço a oportunidade.